Fala galera, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Corinthians e o Corinthians demite o Mano Menezes, né? Após uma sequência muito ruim na equipe do Corinthians com muitas derrotas nos últimos jogos, né? E Mano Menezes nesse momento está demitido do Corinthians. A diretoria jogou para a torcida e a torcida, obviamente, né? A torcida não quer contar com o Mano Menezes, que na minha opinião fez um trabalho pífio mesmo, que na minha opinião foi um trabalho quase pior do que o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que também fez um trabalho ruim, um trabalho péssimo, né? Agora vamos ver, né, como que o Corinthians vai pagar essa multa do Mano Menezes, né, e qual vai ser o novo treinador dessa equipe, né? Essa é a pergunta que fica, né, quem será o próximo comandante do time do Corinthians. Vamos acompanhar essas últimas informações da demissão do Mano Menezes. Não, mas é questão de timing. Porque perdeu. Não, mas é questão de timing. É porque a história floreada fica mais interessante. Ele estava pensando na troca do Rogério, o Dorival era um nome que agradava, mas ele sabe, vou com calma, deixa aqui, não tenho pressa. Na hora que ele viu o Corinthians no desespero, o Corinthians vai procurar um treinador, eles vão procurar o Dorival, ele já fechou com o Dorival. E o Corinthians depois procurou o Dorival. Aí o Dorival falou, obrigado Corinthians, mas eu já me acertei com o São Paulo. Por uma questão de poucas horas, dias ali, o Dorival não foi pro Corinthians, foi pro São Paulo. São Paulo agora foi surpreendido com a saída do Dorival, o São Paulo apostou no Carpini. E já ganhou, inclusive, do Corinthians e quebrou o tabu Itaquera. Talvez fosse o nome pro Corinthians, se o Mano fosse demitido agora, né? Quem que o Corinthians vai contratar? Então, vai trazer o Luxemburgo de volta? Eu realmente olho pro mercado. O Tite não dá. Entendeu? Eu olho pro mercado. O meu nome em ascensão no jornal brasileiro era justamente o do Carpini. Alguém agora tem uma sugestão aí? Jiboia. Você é Corinthians 60 vezes, 80 vezes, sei lá como. Caiu, Mano, mesmo? Caiu. Informação do nosso Zé Elias. Então, informação do nosso Zé Elias, que eu confio profundamente. Pode pôr no GC, bate com o que a Glaucia aqui estava trazendo de informação, né? Só faltava acertar aí, tá alguma coisa. Outro parece que acertaram, né? Enfim, não sei. Mas caiu. Então, o Mano Menezes, após 5 jogos no Campeonato Paulista e 4 derrotas, não é mais treinador do Corinthians. Já foi Mano Menezes. É demais. Mas né? qual é a surpresa? Realmente... Ele falava que ele não era dessa diretoria. Ele já era um processo que vinha lá da época do Ilho. É injusto, mas não é injustificável. Bueno, não é questão de surpresa. Quando começa o programa 1 hora, tem uma coisa, quando você confirma, você para, obviamente, tem um fato novo. Não é surpresa, você normaliza, então, essa série do Mano hoje? Tinha que sair mesmo. Por exemplo, você vê como a nossa produção é esperta, então nem começa o ano. Hoje é segunda-feira. Tivemos uma Supercopa, decisão São Paulo e Palmeiras, e o Flamengo e Vasco. A gente começou o nosso programa falando de Corinthians. Pô, mas os caras vão falar do Corinthians? Teve decisão São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Vasco. Tá quente. Porque tá quente e acabou se justificando e sendo. Então, assim, já era uma coisa que a gente já imaginava pode acontecer. Que imaginava sim, eu tô falando que é o fato da confirmação. O ponto é, o que o Mano fez nos últimos trabalhos que levava o Corinthians a acreditar, a diretoria anterior, que ele merecia mais de 2 anos de contrato. Então, a análise do trabalho do Mano... Você tá no que eu te falei antes. Erro da editoria... Aí a diretoria atual pode falar. Erro da diretoria anterior. O Augusto Melo, todos os defeitos, a gente já debateu aqui. Mas nesse ponto ele vai ter uma cartada que é: eu não contratei. Não é um técnico dele. E aí ele pode usar até a justificativa. Pô, a gente conversou esse começo de trabalho, não deu liga, e o que a gente pensa para o clube é o oposto da diretoria anterior. Então, essa conta aí é mais uma da gestão do Ilho, que deixou... É um legado ruim para o Corinthians. O que o Duílio deixou, além de dívidas, de não ter conseguido cumprir o que ele prometeu no início, de sanear as finanças, o clube ali bem organizado, ele ainda deixou um legado ruim esportivo, que é um elenco totalmente desequilibrado, que precisa de reformulação, e um treinador que não é alinhado com a diretoria que assumiu. Então, é desastrosa essa contratação, essa passagem do Mano pelo Corinthians, não só menos pelo que o Mano fez ou deixou de fazer, e mais pelo forma como foi conduzido. Pelo formato. Não existe isso, uma diretoria em fim de mandato, antes de disputar a eleição, fechar um contrato dessa forma. Se isso é feito na administração pública, por exemplo, o cara é processado, o gestor anterior Aí você é um homem de muita fé de achar que alguém vai... Então, mas no Corinthians, quando isso aconteceu, de certa forma, internamente foi normalizado. A gente não viu muita grita de oposição. Opa, peraí, a gestão Augusto Melo, que hoje a situação, na época, se manifestou de forma veemente contra o nome do Mano. O que ia mudar?
Não, mas o que ia mudar se ele... o Corinthians deixou de contratar um técnico por manifestação da torcida. Mas o Augusto Melo falou que o técnico não era o Mano Menezes. O Augusto Melo, nas primeiras entrevistas, ele falou: o técnico não é o Mano Menezes. Aí você vai lá, pega um contrato, que você não sabe nem... multa, 20 milhões. Você vai falar o quê? Eu já tenho que dar 20 milhões para um treinador que não era meu. Por isso que eu falei antes. Você tem razão. O erro foi do Duílio. Sim. E aí seria o Mano, seria Tite, seria qualquer outro treinador. Faz um contrato até o final do ano. Acabou as eleições, eu ganhei, automaticamente você prossegue, dá seguimento ao contrato que nós já havíamos acertado previamente. Não ganhei, obrigado, esse é meu treinador, e você dá liberdade. Isso chama-se gostar do clube, trabalhar para o clube e não trabalhar para o seu próprio umbigo. O que foi feito foi: eu trabalho para o meu próprio umbigo. Porque um presidente de sã consciência jamais faria um negócio desse. Nunca. Jamais faria um negócio desse. Aí você começa a questionar. Por isso que eu de novo, o Mano é o problema, é o grande problema? Eu acho que não. Acho que o Mano não é o grande problema. O problema foi que o Augusto hoje está pagando por tudo aquilo que ele falou. Então ele entra agora, estoura aí. Ele fala que está chegando a 300 milhões, tem 240 milhões. Eu sou o devedor, você está me devendo, ó. Sim. Paga aí, você está com dinheiro agora. É o que está acontecendo. Todo mundo que o Corinthians está devendo, os caras estão começando a entrar para cobrar. Beleza. Aí depois você começa... Não, vou prometer esse jogador, tenho esse jogador, o Rubão vem a público, acabou a farra e tal. Eles estão pagando pelo que eles falaram. Se eles tivessem entrado quietos, mostrado realmente a real situação do Corinthians, a real situação financeira do clube, entendeu? Para mostrar: olha, estou com isso aqui nas mãos, ó. Abre. Fizeram o oposto. Sabe o que acontece? Porque assim, o Corinthians tem 217 milhões. A impressão que dá é que o Augusto Melo assumiu esse problema. Que ele errou. O Duílio outro dia falou assim: essa gestão como é que é? Ela é mestre em aumentar dívidas. Pelo amor de Deus, dá aí a satisfação, o que foi feito na negociação do Matheus Matias. Explica aí. Yuri Alberto. Não, do Matheus Matias. Yuri Alberto. Do Yuri Alberto. Dá aí a explicação. Aí agora querer jogar... Não, olha, eu errei. Eu fiz uma administração que eu acumulei dívidas. Pronto, agora e o Augusto está com as mãos atadas. Está com as mãos atadas, porque assim, que nem o transfer ban do Vera. Quanto tempo o Vera está no Corinthians? 2 anos. 2 anos. Do outro ano. Quem deveria ter acertado essa dívida? Aí foi a gestão do Ilho. Mas tem as duas gestões. 45 dias para pagar essa dívida, senão todo mundo no balaio. Mas assim... E gestões antigas, sim, antes do Duílio também. Mas sabendo que você está de mãos atadas e que a situação será difícil antes mesmo de se debruçar sobre as contas, qual é a postura? É o que você falou. Pé no chão, jogando a real com o torcedor. O cara chega, sabendo que é quase um cenário de terra arrasada e prometendo o que ele prometeu, é colocar a corda no próprio pescoço. Então, é a responsabilidade da gestão do Willi por ter fechado o contrato longo com o Mano Menezes, sem que o Mano tivesse feito algo nos últimos trabalhos que justificasse isso, e a responsabilidade do Augusto Melo por não ser verdadeiro com o torcedor. E ficar nesse jogo duplo também. Não, a gente vai contratar, mas a situação é muito difícil. Aqui, é uma informação que o Vessone pegou, mas é do nosso site, do Matheus Matias. Olha a transação. Sim, não. Olha a transação. Matheus Matias, vocês lembram do Matheus Matias? Ele ia em nada contra o moleque, porque ele é contratado, o problema é dele. Ele não tinha coordenação para jogar. Ele tinha dificuldades para fazer os movimentos de jogo. Quantas vezes ele jogou no Corinthians? Veja quantas. O Corinthians deve 3 milhões para o empresário pela contratação do jogador em 2018, jogador que atua por apenas 4 jogos. 4 jogos. Como ele chegou? E aí vai. Essa é a caixa de Pandora, só que ninguém abre. A Lili Nascimento está pedindo passagem, está chegando aqui com a gente agora, ela que cobre o Corinthians, o celular não pode passar para ele? Não, pode passar, pode ler. Cuidado, é que está tendo muito problema com o celular aqui, né? Cuidado é com... Atenção, hein? Atenção, cuidado com o celular. O pessoal está mandando umas fotos aí meio complicadas. Olha, gente, pelo amor de Deus, hein? E agora nos grupos aqui está chegando um pedido de rifa aqui também, vamos ajudar. A rifa do Marabá tá bombando, vou te falar, viu? Aliás, ô Rincon, nada de ficar furando o olho aqui no grupo do churrasco com rifa do Marabá, hein? Pelo amor de Deus. Olha lá, o Rincon tá furando o olho do churrasco, hein, boné do Marabá. Se liga, hein? Se liga, hein, Rincon?
Vamos lá, Lili Nascimento com a gente a partir de agora, ela que cobre o Corinthians diariamente com informações aí dessa demissão de Mano Menezes, informação trazida aqui pelo Zé Elias. Mano Menezes não é mais treinador do Corinthians, eu sei que você tem muito aí pra falar, Lili. Tem bastidores? O Zé gosta de bastidores, fontes, ele gosta de fofoca. Isso é no escritório dela, William? É o escritório da Lili, pô. Na Faria Lima. Esse não é o principal. Meu escritório não é, o na terceiro. praia. A Lili Nascimento é uma Faraia Limer, meu amigo. Olha lá, na Faria Lima esse escritório dela. Brincadeira. Eu vou falar uma coisa para vocês, amigos. Boa tarde, Boa primeiramente. tarde. O Corinthians não deixa de nos surpreender nunca, né? Então, a qualquer hora do dia tudo pode acontecer. A gente sempre dá um jeitinho de estar ao vivo aí com fã de esporte para falar, mas de fato o Mano Menezes não é mais treinador do Corinthians. O Corinthians não se pronunciou ainda oficialmente, né? Algumas questões precisam ser acertadas, mas hoje no Sport Center, das 11 da manhã, a gente ainda estava falando sobre a multa dele, né? Que hoje chega a 9 milhões de reais, e aí conforme vai passando o tempo vai diminuindo, mas então o Corinthians anunciando oficialmente, né? A gente já sabe que foi demitido, mas oficialmente que demitiu o Mano Menezes, aí tem esse valor de 9 milhões de reais para pagar ao Mano Menezes, que chegou em setembro, pegou o Corinthians numa situação bem complicada, com risco de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Chega agora essa situação bem difícil do Corinthians, né? Saem 12 jogadores, ele tem 4 à disposição dos jogadores que foram contratados, mesmo assim, Augusto Melo decidiu não segurá-lo no cargo, então ele deixa o Corinthians. Agora a grande questão é, que a gente conseguiu apurar, nosso colega Raul Moura apurou também, é que o Zanardi, o técnico do São Bernardo, é o nome preferido aí para a nova diretoria, mas tem essa questão do regulamento da Federação Paulista de Futebol, que aí o mesmo treinador não pode treinar 2 equipes que disputam o Paulistão, por isso tem que ver o que o Corinthians vai fazer em relação a isso, se de fato eles sabiam desse regulamento aí antes de demitir o Mano Menezes, porque de fato terão que anunciar em breve um novo treinador. Quarta-feira já tem clássico, né? Contra o Santos. Então o Corinthians está numa situação bem complicada. Agora a gente está apurando mais detalhes disso, porque por enquanto que a gente vem conversando com o staff aí do Mano Menezes, eles não confirmam, falam que ainda nada foi assinado, que ainda não foram comunicados, mas a gente conseguiu apurar que realmente o Mano Menezes não é mais técnico do Corinthians. Então é isso, né? Corinthians segunda-feira pós-derrota para o Novo Horizontino. Daí se a gente for lembrar aí, vocês já deviam estar falando isso no programa, a fala do Augusto Melo ontem, lá na Zona Mista, de que, e o Mano Menezes? Não, ele tem contrato até o final de 2025. E a gente ainda pretende... eu li outras palavras, né? Mas dizer que precisa trazer mais jogadores, né? Formar mais ali o time, a base de jogadores que o Mano Menezes está pedindo, para depois poder cobrar, mas de fato isso não aconteceu. Ele já não é mais técnico do Timão, William. O que eu falei? Quando a gente trouxe o trecho do Augusto Melo aqui, o que eu falei? Ele não garantiu nada, ele só deu uma informação. Ele falou, o contrato do Mano Menezes é até 2025. Até aí não tem erro nenhum. Dessa vez não pode nem acusar ele de mentiroso. Não, dessa falou vez ele... falou muito e tal. Não, ele só falou, o contrato é até 2025. Falei, isso aí não garante nada. Pronto, tá aí, ó. Esse é o primeiro caso efetivo para mim de choque de gestão. Que foi o que ele prometeu. O Augusto Melo falou assim, vai ser um choque de gestão, agora vai ser tudo diferente. Não, choque de gestão é se ele demitisse o Mano quando ele chegou. Então, mas, agora é resultadismo. Não, peraí. Demorou um tempo, mas começou o choque de gestão. Cheguei, tchau. Então, agora é porque não ganhou ontem. Pra gestão ser diferente, uma coisa fundamental era trocar o comandante técnico. Agora ele tem uma multa enorme pra pagar aí, que então, não sabe pagar. E ele tá mirando um cara que não pode assumir. Até então, tudo que ele tava fazendo... Mas você acha que alguém vai fazer assim tão diferente do que o Mano com esse elenco que tem em mãos? Eu não sei se eu... Pode ser um pouquinho melhor, mas... de quem for o próximo, vai ser. Mas agora é uma outra coisa. Você começa a discutir, o elenco está começando a ser modificado, mas aí, vai vir um cara lá que vai tocar um outro projeto. Então agora eu acho que é uma nova gestão de fato começando. Aí o teu mês já começa com um mês, o teu ano já começa com atraso de um mês em relação aos outros. Não, mas a verdade... O Palmeiras está aí, o Santos está tentando se equilibrar como pode, o São Paulo já tirou um tabu e já ganhou um título ontem. E você está começando o ano agora? Vasco, Flamengo, Fluminense, ontem. Botafogo. Mirando um treinador que não pode assumir por causa do regulamento? Grêmio, Inter. Na zona do rebaixamento? Ele pode errar. O choque de gestão é ruim pra caramba, hein? E sem jogador, hoje ele tomou uma atitude. Ele não pode falar que ele tá pecando por omissão. Ele tomou uma ação. Isso aí é um perigo. Isso aí, Bubu, o ponto... O Augusto Melo, o que ele fez foi jogar pra torcida. Isso daí, e eu não tô defendendo a manutenção do Mano. Eu só tô falando que o que está sendo feito... Não é exatamente convicção de gestão. O que está sendo feito é resultadismo. A torcida pediu a saída do Mano Menezes, ele atendeu, entrega a cabeça do Mano Menezes, só que agora a bola está com ele também. Agora, não tem mais desculpa. Desculpa, Brelha. Ele está fazendo com o treinador a mesma coisa que ele fez com o elenco. Tá liberando sem ter a peça de reposição.
Porque é o seguinte, vamos mexer aqui no F90? Tá bom, vamos tirar o apresentador, vamos tirar 2 comentaristas, a gente vai mexer. Tá bom. Imagino que já sabe quem vai ser o outro apresentador e quem serão os outros 2 comentaristas, certo? A gente vai mexer e tal, não sei o quê, beleza. Se mandar qualquer treinador embora, eles já têm um na mão. Cara, tudo bem, o Corinthians não queria renovar com o Renato Augusto, com o Gil, com o Juliano, com não sei quem, com não sei quanto, o Fábio Santos ia se aposentar, tudo bem. Mas você quer fazer a reformulação? Não tem problema nenhum, tá tudo bem. Só que você tem que ter na manga, já naquela coisa encaminhada para você fazer a reformulação. O que aconteceu? Serão 12, 13 jogadores e chegaram quantos? 3. Daniel, Hugo, Palácios, que não vai jogar. 7, né, que chegaram. Então. Mas só 4 estão jogando. Então, exatamente. Esse restante aí você já tem uma defasagem. Vai chegar com o novo técnico? Então, não sei. Aí você tem uma defasagem. Aí você demite o Mano Menezes, você quer o Zanardi. Só que o Zanardi não pode atuar no Paulista. O que ele vai fazer? Vai colocar um tapa-buraco até o final do Paulista para o Zanardi começar no Brasileiro. Eu te pergunto, o Zanardi vai começar no Brasileiro? E aí o Zanardi começa. É um treinador ali do São Bernardo, perdeu uma, perdeu 2, ganhou outra, perdeu 2, 3, 5 rodadas do Brasileiro, tchau, Zanardi também. É então, assim? Só assim, sobre a regra, só uma dúvida que eu tenho. Vai, Bubu. Talvez, é que nem, por exemplo, tem um limite de 7 estrangeiros. Você pode ter 15 estrangeiros contratados no seu time. Sim. Você só pode botar 7 em campo. Então, acho que eles poderiam contratar o Zanardi, ele talvez não pudesse treinar o time do banco de reservas na cena súmula, como técnico do Corinthians. Isso é bizarro. Mas acontece. Sempre quando tem técnico expulso, tá suspenso, ele não participa do jogo, ele dá o treino, vai um auxiliar ali, um cara lá, vai lá. Aí a minha pergunta é, a comissão do Zanardi vai ficar em São Bernardo ou vai trabalhar também? Porque não, gente, o regulamento do Paulista é explícito. O auxiliar também não pode trabalhar, ele não pode assumir. A gente está debatendo o antirregulamento. Isso é uma loucura, cara. Isso é coisa de louco. Peraí que a Lili queria falar. Fala, Lili. O nosso colega Raul Moura até mandou aqui, né, do grupo que a gente tem de informações, que o Danilo está de férias, então nem seria a opção como interino. Mas saiu uma ligação, volta. Aí teria que interromper as férias do Danilo. Mas assim, outra coisa que eu queria falar, William, que do que eu vim apurando, conversando com bastidores, pessoas ligadas à nova diretoria, não estava nos planos demitir o Mano Menezes, tá? Não estava nos planos, eles queriam reforçar a equipe. Não. Só reforça o resultadismo. Pressão. Mas perdeu o time. Foi muito por pressão da torcida no jogo de ontem. É claro que resultado também carrega isso, mas o Corinthians não estava contando já com a demissão dele, de ter um nome já estudado. Então isso teria acontecido de 2 dias ou de 1 dia para cá, tanto que a resposta ontem do Augusto Melo deu a entender. Ele falou, ele tem contrato até 2025. Ele deu a entender que precisa reformular a equipe, trazer mais jogadores para daí sim falar algo sobre o trabalho do Mano Menezes. Aí agora, de repente, tudo mudou e demitiu o Mano Menezes. Cara, pressão total. Sempre. Olha como não tem nenhuma orientação. Primeiro grito da torcida. Mas é bom lembrar, né? Ele tá refém. Quem financiou? Financiou, que eu digo, quem foi fiador político dessa campanha dele? Foi o principal organizado. Exatamente. E não tem orientação. Ele vai agir ao sabor da organização. Se ele não tem gestão, ele vai agir ao sabor da organizada. Não tem orientação técnica e científica nenhuma nessa escolha pela demissão do Mano Menezes, que o Fabinho Soldado, o cara que foi contratado para ser o principal dirigente de futebol, chegou tem um pouco mais de uma semana. Isso é tempo suficiente para avaliar o trabalho de um treinador, para ele no dia a dia. E esse cara... olha, muito de longe, a informação é da Glaucio, Zé estava aqui, a Lili correndo nessa. Muito de longe, o Fabinho foi atropelado nessa. Não, total. Porque é uma decisão política, tem a ver com o organizado. Fabinho chegou, o Fabinho está tomando par. Outro dia ele estava na coletiva, ele estava tentando... A Lili pode corrigir. Ele tá tentando entender como é que é o ambiente ali onde ele fica. Então, assim, ele foi atropelado. Não tem nada a ver. Só que você, semana passada, disse que tá chegando um executivo para cuidar disso. Departamento. E deveria ser uma escolha. Se o Augusto Melo quisesse cumprir o que ele prometeu, que é, a partir de agora, na minha gestão, o clube vai tomar decisões a partir do aspecto técnico. E para decidir a demissão de um técnico pelo aspecto técnico, quem tem de tomar a decisão é o diretor de futebol, não é o presidente. E o Fabinho, como acabou de chegar, não tinha autonomia e nem avaliação suficiente para saber se era hora de demitir isso aí dá um nó na cabeça do torcedor, né? Porque a gestão do futebol ela vai sendo questionada. Então, olha, o momento é de recuar, dar um passinho, o Rubão falou demais, Augusto está falando, vamos trazer um executivo. Aí você traz o executivo, deixa ele trabalhar. Não, mas calma aí que agora o Rubão, o Augusto, a política vão atropelar o trabalho do executivo também. Depois ele, então assim... Tá tudo muito confuso. Então, só demitir o Mano, é o que eu tô falando, só demitir o Mano não vai fazer a bola entrar semana que vem. Não vai ganhar o clássico. Diga ali.
Tem essa questão do Fabinho Soldado, que assim, o que eu conversava também com pessoas ligadas à diretoria, é que o Mano Menezes e a direção, tanto Augusto Melo e Rubão, não estavam se entendendo, digamos assim, não tinham aquele elo ainda, tá? E aí o Fabinho Soldado veio justamente fazer essa ponte, tanto que ele aparece em todas as coletivas ali do Mano, ele tá do lado, tá acompanhando desde o primeiro jogo dele. Então ele chegou para fazer essa ponte, entender o que o Mano precisa, e agora que ele chega, agora que ele começa a entender, vai trocar tudo, não sabe quem vem agora de treinador. Então, tá uma bagunça. Tá bem bagunçado. Lili, é o Zé Elias, tudo bom? Prazer. Pois é. As informações que eu tenho, né, segundo fontes, diriam assim, que o Rubão é uma pessoa, por exemplo, os jogadores já não suportam mais a presença do Rubão no vestiário, que o Rubão tem uma certa rejeição também com as pessoas que trabalham com ele no dia a dia, pelas atitudes, pela forma como ele trata as pessoas. Só que o grande cabo eleitoral do Augusto foi o Rubão. Isso. Que dentro das eleições, quem colocou o Augusto praticamente dentro da cadeira, né, sentado na cadeira da presidência do Corinthians, foi o Rubão. Então essa dívida, né, vamos dizer assim, né, de gratidão, política, o que está pesando muito agora, porque realmente, de fato, o dia a dia do Rubão dentro do ambiente do futebol do Corinthians não é bem-vindo. Isso aí não pode ser prejudicial também pro restante da temporada? Realmente, essa informação que você passa é o que eu ouço também dos bastidores, de que não há uma boa convivência ali do Rubão. Até algumas pessoas falam, mas é porque acabou de chegar, outras não, porque realmente ele não tem tato ali com os próprios jogadores. Aquela questão do Cássio ter pedido desculpa pela declaração dele, o que eu ouvi de pessoas de lá de dentro é que, de fato, o Cássio não pediu desculpas. Foi lá conversar com a direção entender o porquê não, né? Porque era nítido o porquê da revolta do Cássio naquela entrevista. Mas em nenhum momento o Cássio teria pedido desculpas. Mas aí o que a direção passou, né, pelo menos para a imprensa, que ele admitiu que fez um comentário infeliz, se desculpou. Mas o que eu apurei é que as desculpas mesmo não existiram por ele ser um líder e ter representado todo o elenco na fala dele. Eu posso aproveitar uma pergunta? Isso é grave, claro. Lili, o Zé perguntou sobre o Rubão, que não seria, digamos assim, muito querido pelo grupo, mas o Mano também já não estava com problema com o jogador? A história do Ranieri de Cuiabá, o burro que ele soltou, depois meio que deu uma amenizada ali com o Yuri Alberto, será que também os jogadores também já não estavam meio cansados do Mano, não? E isso tenha pesado para a demissão? Isso que a gente agora está tentando apurar, Bubu, porque realmente, como não estava nos planos da direção demitir o Mano Menezes, até por conta da multa e que está reformulando a equipe, como é que estava o ambiente, né? Depois daquela situação do Ranieri, o Ranieri, quando foi falar a primeira vez sobre o que aconteceu, ele disse que o Mano Menezes poderia ter evitado falar aquilo, mas não atrapalhou em nada, enfim, mas ele citou, mostrou ali o incômodo. E o Yuri Alberto mostrou esse incômodo ali em campo, né? Quando disse, precisa me chamar de burro para todo mundo, para o estádio inteiro ouvir. Mas aí, se você for olhar por outro lado, pelo menos até agora não explodiu nada assim fora de vestiário, de ter rachado o elenco com técnico. Mas essas duas situações de Ranieri e Yuri Alberto podem ter provocado, sim, algum burburinho ali no vestiário. E aí, vê se vocês concordam comigo em alguma coisa nesse sentido. Ontem, quando sai a escalação do Corinthians, Pedro Raul titular, Yuri Alberto no banco. Eu, pelo menos, não esperava que o Mano Menezes colocasse o Yuri Alberto no banco justamente para dizer assim... Derrubou Tabu em Itaquera, que levantou taça ontem. Poderia, isso tudo é debate. Galera, a situação do Corinthians aí tá fervendo, Mano Menezes fora, e essa situação de contratar um treinador, que na minha opinião é um treinador jovem ainda, né, tem que ter rodagem, né, aí quer trazer outro treinador, não pode dirigir o Corinthians porque tá em outra equipe no Campeonato Paulista. Você vai colocar um treinador que não pode comandar o time, na minha opinião, o Corinthians precisa de um cara que já conhece o ambiente, que saiba o que é Corinthians, porque pode trazer o treinador que for. Se for treinador de porte pequeno, vai continuar essa bagunça. A bagunça do Corinthians começa de dentro para fora. A diretoria já começou mal. A diretoria que saiu também do ano passado, péssima, do Ilho, na minha opinião, o pior gestor do Corinthians dos últimos tempos. Péssimo, péssimo. O cara fez uma gestão muito ruim. Eu vou te falar, e por pouco o Corinthians não foi para a segunda divisão.
E se o Corinthians continuar nessa pegada aí, o Corinthians vai acabar caindo para a segunda divisão do Paulistão. Na minha opinião, seria o maior vexame da história do Corinthians. Não cabe isso. Aí se cair, a torcida vai pedir para sair mais treinador? Até quando o torcedor vai ficar influenciando em tudo? Agora o Corinthians tem mais uma dívida, né? Tem que pagar agora o Mano Menezes. E a situação do Corinthians agora tá complicada, hein? Dentro de campo, fora de campo, bastidores aí não é bom. Na minha opinião também o Mano Menezes deveria ter saído. Na minha opinião deveria nem ter chegado. Tirando ele e o Vanderlei Luxemburgo foi 6 por meia dúzia. Essa é a realidade, 6 por meia dúzia. O Vanderlei Luxemburgo já não faz trabalho bom já há muito tempo. O Mano Menezes também não tá fazendo bom trabalho. Tá dirigindo grandes clubes, mas não tá conseguindo fazer um bom trabalho. Então, assim, um erro gigante da última gestão aí, né, do Corinthians. E agora vamos ver se o Augusto Melo vai conseguir acertar e vai conseguir trazer um bom treinador para poder tentar acertar esse time do Corinthians. Mas para isso também tem que contratar, não adianta só ficar falando. Vou trazer jogador tal, vou trazer jogador Y, não trazer. Entendeu? Não adianta. Então vamos aguardar aí os próximos passos do Corinthians para saber quem será o novo treinador do Corinthians para essa temporada de 2024. Se o novo treinador também vai chegar e vai ter confiança e vai conseguir terminar o Campeonato Paulista.